Alerta Saúde com Dr. Jean Carlo, ele que é infectologista e fala a respeito desse assunto. O assunto em pauta é o chikungunya. Só em Feira de Santana foram notificados 1.015 casos suspeitos de chikungunya, desses 371 casos confirmados, 39 casos descartados e 605 continuam em investigação. Tá aqui 371 casos de chikungunya residente do município de Feira de Santana, conforme apresenta a segunda diz. Eu converso com o Dr. Jean Carlo, ele que é infectologista, e ele fala se a gente pode dizer que existe uma epidemia no município de Feira de Santana. Uma boa tarde, um prazer a sua presença. Como você havia perguntado, Gildas, assim, Feira de Santana não existia, né, até pouco tempo atrás, nenhum caso de chikungunya diagnosticado, e agora a gente está vendo esse boom de casos, né, vários casos, mais de 300 já confirmados. Então poderíamos considerar sim que existe uma epidemia lá. As autoridades estão correndo para tentar mudar esse panorama, mas apenas o poder público não é capaz de conseguir isso, né? Precisa muito da ajuda da população. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. E existe sim um grande número de casos, né, em Feira de Santana. Isso posteriormente pode sim se alastrar para as outras cidades, né, outras regiões aqui da Bahia e do Brasil, né? A gente sabe que já tem vários outros estados que têm casos diagnosticados também da chikungunya, e logicamente que a gente tem que tomar as medidas para evitar que isso se dissemine mais. O que é a chikungunya? A chikungunya, ela é um vírus, né, causado por um vírus. Esse vírus foi diagnosticado desde a década de 50, mais especificamente ano de 1952, 53, na Tanzânia. E esse nome, chikungunya, deriva da cultura popular da Tanzânia, lá, que significa aquele que se dobra, na alusão às fortes dores, né, articulares que essa febre da chikungunya causa. Então a pessoa, por conta dessas dores, fica meio encurvada. Então daí vem aquele que se curva, que é o que significa chikungunya. E é causado, como eu falei, por um vírus que é transmitido por um mosquito, que é o mesmo mosquito que também transmite a dengue, certo? Então, por isso também, como a gente já tinha aqui um ambiente muito propício para a disseminação da dengue, esse vírus encontrou aqui um local também adequado para haver a disseminação da chikungunya, né? Esse vírus, como eu falei, desde 50 já tem casos relatados na África. Ele circulava anteriormente principalmente na África e na Ásia, e posteriormente ele foi causando surtos e epidemias em alguns outros locais, como por exemplo, existiu um surto na Itália em 2007, com próximo a 300 casos, e conseguiu-se descobrir que tudo surgiu a partir de uma pessoa, um indiano, que tinha ido visitar a Itália e estava infectado com a chikungunya. Então, a partir desse caso, houve esse surto com vários outros casos. É uma coisa que atualmente a gente vê muito, né, com essas doenças infecto-contagiosas no mundo globalizado em que a gente vive, em que a pessoa pode estar aqui em Santo Antônio nesse momento, daqui a um dia pode estar na Europa, na China. A gente viu a seleção brasileira mesmo, que jogou na China. Um dia depois, um jogador, né, Diego Tardelli, jogador do Atlético Mineiro, chegou e já foi jogar pelo Atlético. Então, assim, o ir e vir atualmente está muito fácil. Então, nessa situação, algumas vezes a gente acaba, né, tendo essas consequências da disseminação de uma doença que anteriormente era restrita a um local e posteriormente passa para outros locais. A gente tem casos diagnosticados, né, como eu falei, desde sempre já existia na Ásia e na África, e a gente tem casos diagnosticados na América Central desde 2013. E interessantemente, uma coisa que poucas pessoas sabem, é que a gente já teve 3 casos diagnosticados no Brasil. Um paciente em São Paulo,
2 no Rio, no ano de 2010. Então, assim, o governo já sabia, já tinha esses casos diagnosticados de pacientes que vieram de outro país. Não é nada novo, não é nada de 2014, já teve isso. 2014 foi quando ele tomou maior proporção. E a gente já está começando a ter casos daqui mesmo, porque esses casos de 2010 foram pessoas que vieram de outro país infectados. E o que a gente está vendo agora, não. Existe também a vinda de outras pessoas infectadas, mas a gente já começa a ter casos autóctones, que a gente chama. Ou seja, casos daqui mesmo do nosso Brasil, né, da nossa região, que é o que está acontecendo em Feira de Santana. O que vai ser, doutor Jean Carlo Angulo, para combater o papel da dona de casa, o papel da comunidade? Eu diria que é um papel importantíssimo, porque, como a gente falou, assim como na dengue, né, a forma de transmissão é a mesma, que é através do mosquito Aedes aegypti, e tem um outro também, Albopictus, que esse Albopictus ele vive mais na zona de florestas, e o aegypti mais na zona urbana, né? Então, os ouvintes, todos nós como sociedade, temos um papel importantíssimo no controle dessa doença, né? Assim como no controle da dengue, porque sabemos, né, isso já é de conhecimento, que esse mosquito, ele se reproduz, né? A fêmea do Aedes, ela põe os ovinhos lá, que vão gerar as larvas, né, onde tem água parada. Então, o papel da população é evitar depósito de lixo, de vasilhames, de vasilhas, pneus velhos, tudo que possa acumular água, né, seja dentro de casa, seja na casa do vizinho, chamando a atenção do vizinho, seja em terrenos baldios, também cobrir as fontes de água, né, que temos em casa. Então, não podemos deixar de forma nenhuma locais propícios para a reprodução desse mosquito. O papel do agente de saúde, né? Por exemplo, em minha casa eu posso dizer que tem mais de ano que eu não vejo uma visita de um agente de saúde em minha residência. O papel do agente de saúde, ele está preparado, ele tem conhecimento para esse combate? Médico, infectologista da casa. Sim, olha, a gente tem que ir fora, além do papel da sociedade, né? Isso que a gente falou, as autoridades também têm o seu papel com referência ao controle, né, e à prevenção dessas doenças. Então, claro que é importantíssimo a visita, né, do agente de endemias na casa das pessoas para fazer essa vistoria, né, se existe algum local que aquela pessoa não tinha percebido, o desleixo, tinha deixado passar, algum local que esteja acumulando lá líquido. E às vezes os agentes até flagram locais que já têm as larvas, né? Então tem um papel também de jogar, de colocar ali um agente, uma substância para matar essas larvas. Então, com certeza, Gidas, é de fundamental importância o papel conjunto da sociedade e do poder público também. Doutor Jean, gostaria de saber com relação à febre chikungunya. Os sintomas, eles podem ser confundidos com os sintomas da própria dengue? E se, como acontece no caso da dengue, existe também estágios mais graves da doença? Porque na dengue a gente tem o caso mais grave, que é a hemorrágica. E no caso da febre chikungunya, existem estágios ou apenas um estágio dessa doença, doutor? Muito boa pergunta, né? Assim, vamos esclarecer o que chikungunya pode dar, né? E realmente o que a chikungunya dá são sintomas muito semelhantes à dengue. Então, em alguns casos, pode haver realmente a dificuldade da gente diferenciar entre as duas. O que diferencia, costumo resumir a chikungunya como uma dengue que dá muita dor nas articulações. O pessoal conhece como nas juntas, né? Então, porque assim, os sintomas são bastante semelhantes, que sejam febre, uma febre de início súbito, de início agudo, geralmente febre alta, acima de 38,5, 39 graus, dor de cabeça, pode aparecer após alguns dias do início da febre, umas manchas avermelhadas pelo corpo, pode causar também dor em todo o corpo,
Todos esses sintomas que eu falei podem acontecer tanto na chikungunya quanto na dengue. O que diferencia um pouco e que nos ajuda a diferenciar entre essas duas é a dor nas juntas, como eu falei, que na chikungunya é bem mais pronunciada, é bem maior, mais intensa essa dor. E geralmente os pacientes conseguem apontar qual junta realmente está doendo, qual articulação está doendo. Então geralmente o punho, o tornozelo, as articulações do dedo são as mais afetadas. A dengue, uma sinonímia, né, um sinônimo da dengue que a gente costuma conhecer é de febre quebra-ossos, a dengue. Que o paciente chega dizendo que parece que tomou uma surra, então o corpo dói como um todo. Já na chikungunya é um pouco diferente. Pode também haver uma dor em todo o corpo, mas existe uma dor muito intensa pronunciada nas articulações. Doutor Jean, a pessoa pode ser acometida das duas coisas, da chikungunya e da dengue ao mesmo tempo? Sim, aí seria um azar muito, muito grande, mas pode sim. Porque assim que a gente sabe que uma pessoa que tem, aproveitando para explicar uma coisa aqui, uma pessoa que tem dengue, ele pode ter mais de uma vez. Que a gente tem 4 sorotipos da dengue, né? O D1, o D2 até o 4. Então a pessoa pode ter uma dengue com o tipo 1, posteriormente com 2, 3 ou 4. Na chikungunya não, quando ele tem uma vez, ele fica protegido. Então ele teve uma vez, pronto. Mas pode acontecer da pessoa ter isso, né? Teve uma vez e tal. Aí o corpo produz uma reação de proteção que aí protege contra as novas infecções. Interessante isso, né, doutor? Em várias infecções acontecem isso, a menos que daqui a algum tempo apareça um novo tipo de vírus, que haja alguma mutação e apareça um novo tipo de vírus da chikungunya que consiga burlar essa defesa do corpo, até o momento que a gente sabe que a defesa é uma defesa duradoura. A pessoa ela fica protegida contra novos casos. Mas como você perguntou, a pessoa pode sim ter um grande azar de ter as duas coisas. Quanto ao saneamento básico, qual a importância dos municípios investirem mais, não apenas para prevenir a chikungunya, a dengue, como também outras doenças, já que existe o marco regulatório do saneamento básico que foi aprovado e enumera uma série de atividades e ações que o município deve realizar nas comunidades. Sim, em relação ao saneamento básico, com certeza é de fundamental importância, né? Todos os municípios terem atenção focada para isso, porque a gente sabe que não só com a chikungunya e com a dengue, que tem essa transmissão relacionada à transmissão por mosquito, né? A gente sabe que várias outras doenças infectocontagiosas acham ali seu habitat, né? seu local para a reprodução e para a disseminação, em locais ou sejam onde as pessoas lançam seus excrementos, ou seja, onde fica água represada numa rua que não é bem asfaltada, calçada, onde não tem os locais de escoamento da água. Então tudo isso propicia não só para a disseminação dessa doença que a gente está conversando hoje, mas como de várias outras, né? A hepatite A, a leptospirose, várias outras doenças também podem ser facilitadas, né, por falta de saneamento básico. Doutor Jean, eu quero agradecer a sua presença e perguntar só como é combatido a chikungunya, com os mesmos medicamentos da dengue, para que as pessoas se restabeleçam e voltem a ter sua saúde normal? Sim, assim como na dengue, não tem um tratamento específico para a chikungunya. Então, o tratamento é o que a gente chama de sintomático, ou seja, baseado no sintoma, no que a pessoa está sentindo. Então, o que vai acontecer é que a pessoa tem que ter repouso, se hidratar bastante e usar a medicação baseado no que sente. Ou seja, se estiver sentindo dor de cabeça, vai tomar um analgésico, uma medicação para dor. Se estiver com febre, mesma coisa, uma medicação para febre. Então, medicação para ir aliviando esses sintomas. Então, repouso, hidratação e esses sintomáticos. Existem algumas pesquisas em andamentos, né, que estão tentando descobrir alguma vacina, algum tratamento específico, mas até o momento não se tem nada a respeito. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.